Então vamos aqui, continuando a nossa conversa sobre a Era Vargas. As eleições estão marcadas para o dia 3 de janeiro de 1938 e vai ser aí as primeiras eleições, por exemplo, que as mulheres vão votar. Então o país está caminhando, Getúlio Vargas já está há 8 anos no poder, governou os 4 anos provisórios, já está nos 4 anos constitucionais, eleito indiretamente pelo Congresso, e agora chegou o grande momento da população brasileira ir às urnas e escolher novamente o seu presidente, agora com um número maior de pessoas, com um novo código eleitoral, valendo uma nova legislação eleitoral. Será que vamos chegar nesse momento? 30 de setembro de 1937, Góes Monteiro, chefe do Exército, chama uma cadeia de rádio e vai fazer um pronunciamento à nação. E nesse pronunciamento, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente ver o que ele vai falar nesse pronunciamento. Então Getúlio Vargas devia estar lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, olhando para a cadeira, para sua mesa, falou: sabe que eu acho que eu não tô com vontade de sair daqui nesse momento, acho que eu quero ficar aqui mais um pouquinho, não quero voltar lá para o Rio Grande do Sul agora não, minha terra, né? Acho que eu quero continuar aqui no Rio de Janeiro ainda, essa belíssima capital com essas praias maravilhosas, e eu acho que eu vou chamar o Góes Monteiro aqui para a gente trocar uma ideia. E aí Getúlio Vargas deve ter lá chamado o Góes Monteiro. Vamos montar aqui uma história para a gente entender o que aconteceu. Aí ele falou pro Góes: ô Góes, eu não tô muito afim de sair nesse momento do governo não, cara. Será que você não podia dar uma força aí para mim? Eu vou fazer o seguinte então, Getúlio, falou Góes, eu vou chamar o Plínio Salgado para ver o que ele pode nos ajudar, porque ele vai ser candidato a presidente, né? E aí chega lá o Plínio. Então, Plínio Salgado, será que você não poderia dar uma forcinha para a gente continuar um pouquinho mais aqui, não? O Plínio falou: olha, é meio complicado, né? Mas dependendo do que vocês podem aí nos oferecer, a gente pode até conversar sobre o assunto. E aí eles devem ter lá conversado, não sabemos o que exatamente. E aí o Plínio fala assim: olha, tem um rapaz lá que é muito bom dos integralistas, viu? Eu vou chamar ele, o nome dele é Olímpio Mourão. Vou chamar o Olímpio Mourão que ele pode nos ajudar. E aí chamou o Olímpio Mourão. E aí Olímpio Mourão, óbvio, eu tenho a solução para que Vargas continue então aí na presidência e todos nós aqui vamos ganhar de alguma forma com isso. Então, o que Olímpio Mourão ele vai e oferece? Um plano chamado Plano Cohen. Bela Cohen foi um líder húngaro que governou no ano de 1919 a Hungria. Bela Cohen. Então, olha só, tem esse rapaz aí que chama Bela Cohen, então a gente pode colocar aí que está existindo um plano dos comunistas, e aí muitos falam que era um plano judaico-comunista, para tirar Getúlio Vargas do poder e implantar o regime comunista no nosso país. Então, a gente vai, desenvolve esse plano chamado de Plano Cohen, aí já vai ser feita uma alusão com o Bela Cohen, então os comunistas vão invadir o país. O comunismo está querendo desolar a nossa sociedade, desestruturar completamente o nosso país, e só uma pessoa vai poder nos salvar. Getúlio Vargas tem que continuar no poder. Já tivemos ali atrás, então, aquele plano, né, comunista que ocorreu, que foi intitulado de Intentona Comunista, que nós já falamos aqui. Esse de fato aconteceu. Então esse Plano Cohen foi toda uma armação feita, né, por essas pessoas para que Getúlio Vargas continuasse no poder. Então não existia nenhum plano comunista que era da Comuna Internacional, dos grandes líderes
comunistas internacionais que estavam agindo em determinados e outros países, e eles então estavam com um plano para fazer isso aqui no Brasil. Então isso não existia. Então eles sentaram numa mesa e formularam um plano para que Getúlio Vargas continuasse no poder. Então ali os nomes Getúlio Vargas, o Góes Monteiro, o Plínio Salgado e o Olímpio Mourão, que desenvolveu todo esse plano. Então essa é uma tática usada por uma ala da política brasileira e por uma ala também da sociedade brasileira. Quer se perpetuar no poder ou quer mudar alguma coisa, fala que o comunismo está invadindo o país. O pensamento comunista, etc. E comunista, comunismo! Pronto, então a população vai ficar com medo, retraída, e aí você vai e fica com o campo aberto para você fazer o que você bem entender. E foi isso que aconteceu nesse ano de 1937. Então, Góes Monteiro vai lá, faz um pronunciamento à nação e diz: existe um plano comunista, o plano Cohen, que é para destituir Getúlio Vargas do poder, sequestrar governantes, sequestrar ilustres pessoas da sociedade para que o comunismo seja implantado no país, e nós temos que fazer uma contra-revolução contra isso. E Getúlio Vargas é a pessoa capaz de manter a ordem em nosso país. Então, no dia seguinte, no dia 1º de outubro, Getúlio Vargas pede ao Congresso para que decrete o estado de guerra. E aí Getúlio Vargas vai passar a ter mais poderes e poder, conforme as ocasiões, decretar algumas leis ou ações. E aí o que o nosso amigo Getúlio Vargas ele faz? O tempo passa, quando a gente chega em novembro, Getúlio Vargas, apoiado por Plínio Salgado, ele cancela as eleições. Plínio se retirou das eleições, as eleições são canceladas, o Congresso é fechado, é apresentada uma nova Constituição. Então, puxa vida, aquela eleição que as mulheres iriam votar pela primeira vez, acabou. Então aí é mais um golpe clássico. Constituição cancelada, Congresso fechado, partidos políticos serão destituídos também, e o principal que seria a eleição que foi anulada. Então, nesse momento, começa a ditadura Vargas. Getúlio Vargas aplica, então, um golpe de Estado e agora ele passa a ser um ditador. E aí, se nós formos analisar o contexto mundial, a Itália está acontecendo a mesma coisa, na Alemanha já está acontecendo também, na Espanha, em Portugal. Então é uma fase que ditadores surgem ali dentro de um contexto do nazifascismo. Então Getúlio Vargas se aproveita desse contexto mundial também, do crescimento lá da União Soviética, do comunismo. Então vários países acabam com esse pensamento de não deixar o comunismo entrar no país e governar o país. Eles aplicam golpes e se tornam ditaduras, principalmente de contexto fascista. E aqui no Brasil é assim que acontece. Então, em 1937, principalmente aí esses períodos Vargas que nós estudamos, para quem presta vestibular e provas, a ditadura Vargas, então, é considerada de 1937 a 1945, que aí nós vamos ver como foi esse período no próximo vídeo. Então, está dado o golpe de Estado. Então, dentro de todo esse contexto, né, hoje é dia 24 de agosto e nessa data, lá em 1954, Getúlio Vargas ele vai se suicidar.
então que nós vamos falar ainda desse governo de 51 a 54, que é considerado um governo democrático. Getúlio Vargas, ele é uma figura política do nosso país que ele abrange todas as estruturas aí de pensamento político. Ele foi todos em um. Tudo que você pensa de um político, Getúlio Vargas, ele acabou sendo em algum momento, porque ele governou aí o país de 30 a 45 e depois de 51 a 54. É um período muito longo com a mesma pessoa governando, e ele teve várias facetas. Depois a gente vai fazer um vídeo também exclusivo falando dessas facetas aí de Getúlio Vargas. E o mais importante de todo esse plano Cohen, tudo isso, mas como assim é uma mentira? Como que foi inventado? Por que que você garante isso? Porque em 1945, anos depois, todas as pessoas envolvidas, elas assumiram que foi uma invenção esse plano Cohen. E cada um justificou de uma forma diferente porque participou de toda essa armação contra a democracia brasileira. Sempre tentam os ditadores ou as pessoas que querem se perpetuar no poder armarem situações para que a população seja enganada. E foi isso que aconteceu nesse momento. O Góes Monteiro, ele assumiu que foi uma invenção. O Olímpio Mourão falou que, na verdade, ele fez aquele plano, e o Plínio Salgado falou que aquilo era apenas uma forma que eles estavam simulando o que poderia acontecer. Aí foi lá o Góes Monteiro, se apropriou e colocou isso oficialmente, com o apoio de Getúlio Vargas. Aí ficou ali um jogando para as costas do outro. O Plínio falou que ele achou melhor não falar nada, porque poderia desmoralizar o exército, e aí os comunistas quererem realmente aplicar um golpe no país. O Olímpio Mourão falou que não falou nada, porque ele poderia estar sendo insubordinado naquele momento, e aí um ficou historicamente jogando para as costas do outro toda essa história. E aí chega ao fim o governo constitucional com um golpe de Estado. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu like, coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau!